onde nasce a água que chega em nossas casas? Que caminho ela percorre até sair da sua torneira? E o que essa água encontra pelo caminho? Para responder todas essas perguntas, a gente vai fazer uma jornada às águas do Pantanal. Um lugar repleto de riquezas naturais, biodiversidade, mas também de ameaças. Começa agora a nossa jornada. Estamos aqui a caminho do aeroporto, onde a gente embarca para o Pantanal. Lá a gente vai conhecer o Rio Paraguai, que é um dos principais rios do país, responsável pelo equilíbrio de todo um ecossistema e pela sobrevivência de várias espécies, inclusive a nossa. Antes da gente seguir pelas águas do Rio Paraguai, a nossa jornada começa por terra, rumo a Diamantino, que fica a aproximadamente 150 quilômetros de Cuiabá. É lá que estão as nascentes do rio, nessa região conhecida como Cabeceiras do Pantanal. Cerca de 95% dessa área é ocupada por propriedades privadas, principalmente grandes fazendas de monocultura. E é preocupante ver que as nascentes estão cercadas por grandes plantações de soja e de algodão. 55% da região que mais fornece água para o Rio Paraguai já foi completamente desmatada. As nascentes são como oásis no meio de tanta monocultura, e é preciso de gente como o seu José para mantê-las preservadas. Já faz mais de 30 anos que a gente vem elaborando isso aqui, né? A gente denominou tudinho aqui em volta, cercou tudo aqui, deixou a vegetação natural voltar ao que era, né? E eu não quis interferir muito na natureza, entendeu? Porque ela mesma responde por si própria, né? Nascentes como essas precisam ser protegidas, mas elas não estão sendo consideradas na Lei do Pantanal. O projeto de lei do Pantanal que está sendo discutido no Congresso, ele foca única e exclusivamente nos limites da planície pantaneira e deixa as nascentes do Pantanal fora dessa discussão sobre uma lei ou instrumento de política pública para conservar e desenvolver essa região de forma sustentável. Sem essa água que está aqui, o Pantanal não vai ser protegido. Esse aqui é o Rio Paraguai. Olhando assim, parece um rio sem fim. São 2.600 quilômetros de comprimento. Mas se a gente não fizer algo para proteger esse rio, já todo esse cenário aqui vai estar completamente modificado. É por isso que o WWF está realizando a Jornada da Água aqui no Pantanal, para chamar a sua atenção e também a do poder público sobre os riscos que esse rio e as suas nascentes vêm sofrendo. O Pantanal é um imenso reservatório de água doce, onde vivem mais de 4.000 espécies de plantas e animais. É uma sensação incrível estar aqui. Mas logo na nossa chegada, a gente descobre que querem construir o Porto Morrinhos no meio desse enorme santuário. O impacto potencial é muito grande, né? Porque é uma capacidade de carga enorme que querem colocar aqui e o rio não tem essa capacidade. O rio não tem como absorver 5 milhões ou mais de toneladas de grãos por ano. Se abrir um Porto Morrinho para mim, aí acabou minha vida, acabou a pesca. Porque você imagina aí quantos barcaços que vai rodar 24 horas nesse mundo todo aí não tem peixe que vai parar no rio, não tem mais nada. Um porto dessa magnitude coloca em risco o sustento de mais de 800 famílias que sobrevivem da pesca. Não bastasse a monocultura que desmata a região das nascentes, toda a produção de grãos será escoada aqui, no Rio Paraguai. O Pantanal é a maior região continental úmida do planeta, que ocupa 3 países da América do Sul: Brasil, Bolívia e Paraguai. Por isso é tão importante uma aliança nacional e internacional que envolva todos os países por onde o Rio Paraguai passa. Los gobiernos de manera aislada probablemente van a hacer algo, pero no va a ser suficiente. Los esfuerzos tienen que ser conjuntos, tienen que ser consensuados. Cuando las zonas protegidas son transfronterizas, no hay otra forma de hacer un trabajo eficiente en términos de cuidado de la naturaleza si no se hace de manera conjunta. O Pantanal também tem um papel fundamental na regulação do clima do planeta. E esse é um dos motivos pelo qual esse bioma é considerado patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera pela Unesco.
tiene que ser un área que preste servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar de todos los seres humanos. Por eso una reserva de biosfera como ecosistema no es solo importante en la región geográfica en la que se sitúa, ni con el país claramente, sino que es importante a nivel mundial. É hora da nossa expedição se despedir do Pantanal. Foram 3 dias incríveis na jornada da água, com tanta gente preocupada com o ecossistema e os recursos hídricos que dão vida a esse paraíso. Mas só é possível garantir que o Pantanal continue assim se a gente cuidar das águas que o abastecem. Nossa expedição identificou 2 pontos importantíssimos para garantir a preservação de todo o bioma. O primeiro é barrar a construção do Porto Morrinhos. E o segundo é garantir a inclusão das nascentes do Rio Paraguai na Lei do Pantanal. Tamo junto nessa luta.